Marcos 5. Amém? A partir do versículo 21, nós vemos, quero ler com toda a igreja aqui, esse contexto da palavra de Deus. Nós vamos ler na sequência dois momentos em que Jesus, ele age aqui com o seu poder e glória, manifestando todo o seu poder, a sua glória, né, curando, libertando. E nesse primeiro momento, nós vamos ver que ele recebeu um pedido, um chamado de um homem muito importante. E logo Jesus se dispôs a estar indo e repartir do amor e da salvação e da cura que só há no nome poderoso dele. Mas no decorrer do caminho, ele não foi interrompido, mas ele foi tocado. E Jesus então deu uma atenção especial no decorrer dessa sua caminhada. E assim que solucionado mais este problema, ele continuou até chegar ao objetivo, ao chamado que lhe primeiro fora feito, de ir e visitar o enfermo. Eu quero repartir esse contexto, fazer essa exposição aqui para os irmãos, porque algo que o Senhor tem tocado no meu coração também, de uma simplicidade e pureza devidas a Cristo, na qual todos nós temos a condição de ler a sua palavra, de nos submetermos à sua palavra, e irmos muito além disso, de na realidade nós trazermos para o contexto da nossa própria vida toda a palavra de Deus. E é algo que nos é feito uma pergunta. Eu quero continuar me fazendo essa pergunta. Eu quero tomar toda a liberdade aqui diante dos irmãos. Eu já tenho uma boa liberdade há vários anos. Mas eu quero dizer para vocês que eu me faço uma pergunta e queria deixar essa pergunta para você. A pergunta que eu me faço é: será que eu conheço a Cristo? E eu quero perguntar para você nessa noite também. E você? Você conhece a Jesus Cristo? Porque quando nós falamos que conhecemos, nós temos vários níveis de conhecimento. Não é verdade? Todos vocês aqui me conhecem, amém? Conhecem? Agora vai perguntar para minha esposa quem é o Daniel. Talvez vocês vão se assustar, falar: vixe, esse aí, o Daniel é assim? O Daniel erra nisso? Nossa, o Daniel faz tudo isso? Então quem conhece mais a minha vida? Vocês ou a minha esposa? Pode responder, irmãos. Vocês ou a minha esposa? Com certeza a minha esposa. E assim, nós vamos desenvolvendo nossos níveis de relacionamento, nosso círculo de relacionamento. E assim também é o nosso conhecer para com Jesus. Aonde está Jesus? O quanto eu conheço de Jesus? Se eu conhecer Jesus, agora vamos inverter os papéis. Eu conheço cada um de vocês, mas eu não conheço você como seu cônjuge te conhece. Eu não conheço você como teu filho te conhece. Eu não conheço você como seus pais te conhecem. Então são níveis de relacionamento, amém, irmãos? É isso que eu quero falar nessa noite. E assim eu preciso me fazer esta pergunta: será que realmente eu conheço Jesus? Porque eu olho aqui para a palavra de Deus e eu vejo os homens seguindo a Jesus, os seus discípulos. Em determinado momento da palavra eu vejo uma multidão seguindo a Jesus Cristo. E Jesus faz um discurso pesado até. E muitos daqueles que o seguiram, toda aquela multidão que aparentemente conheciam Jesus, deixaram de seguir Jesus. Oh Jesus, como é pesado isso que o Senhor falou. Como é difícil praticar isso que o Senhor tem falado. E Jesus ali olhando,
De repente, cadê aquela multidão que dizia que me conhecia, que me seguia? Porque está me seguindo é porque me conhece, sabe para onde estão indo. De repente a multidão não estava mais lá, só estavam os seus discípulos. E Jesus então vira até para os discípulos e diz o quê? E vocês? Vocês não querem ir junto com eles? Ah, como eu gosto de lembrar desse texto. E eu quero conhecer Jesus como Pedro conhecia Jesus. Ah, Senhor, para onde iremos? Pedro ali não fez menção apenas dele. Ô Senhor Jesus, eu não, eu vou seguir o Senhor. Não, Pedro já botou todo mundo no pacote. Então eu vou fazer como Pedro nessa noite. Ah, Jesus, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro já colocou todo mundo no pacote e falou assim: Senhor, nós aqui os seus discípulos, nós te conhecemos. E nós sabemos que sem o Senhor nós não temos para onde ir, não há segurança, não há certeza, não há vida, não há paz, não há alegria. Então para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Amém, irmãos? O quanto nós conhecemos Jesus. O quanto nós conhecemos Jesus vai determinar o quanto nós ansiamos conhecer de Jesus. Porque o quanto mais eu conheço da graça, mais eu quero conhecer a graça. Quanto mais eu conheço o perdão de Jesus, mais eu quero viver o perdão de Jesus. Quanto mais eu conheço o sacrifício dele por mim na cruz, mais eu quero me arrepender de mim mesmo por amor a ele e por reconhecer que se não fosse o sacrifício dele, eu não estaria aqui podendo falar com vocês. Se não fosse o amor de Deus expresso na cruz, onde o seu Filho morreu por cada um de nós, nós não poderíamos estar aqui. Então, quanto mais eu conheço esse sacrifício, mais fácil se torna eu me doar em prol daqueles que o Senhor disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Porque o mesmo Jesus foi quem diz em Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ah, mas se eu conheço a Jesus, eu sei que essa palavra é verdadeira, e não é para o irmão que está do meu lado, mas é para mim. Mas Daniel, você vai receber poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, e o objetivo desse poder é que você seja a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Todos os seus círculos de amizade têm que enxergar uma única só: eu, Cristo Jesus, que morreu por todos vocês. Amém? Se eu conheço Jesus, eu não tenho medo, da palavra que vem dele, do trono dele. Na realidade, ela, muitas das vezes, irmãos, ela vem como algo difícil, até amargo. Vai entrando assim, fala como é difícil fazer isso. Mas quando ela alcança o fim para o qual ela foi liberada, a glória do Senhor nos alcança, nossas vidas são transformadas, o nosso ambiente é transformado, a nossa família é transformada, os nossos filhos são transformados, o meu trabalho, o meu ganho é transformado, os meus pensamentos são transformados, porque eu recebo os pensamentos dele, não penso mais os meus, mas agora o dele. As minhas palavras são mudadas, porque não sai mais da minha boca aquilo que está no meu coração carnal, mas agora sai da minha boca aquilo que está no meu novo coração, que eu recebi deste meu melhor amigo, porque eu conheço ele. Então eu faço a mesma pergunta do começo: será que eu conheço a Jesus Cristo? Porque eu preciso mudar tanto ainda, irmãos? Ou podemos melhorar a pergunta: o quanto eu conheço de Jesus Cristo? Porque alguma coisa nós já conhecemos, graças a Deus estamos aqui. Mas o quanto eu conheço de Jesus Cristo? Isso tem que ser, talvez, em primeira mão, aquilo que nós mais devemos almejar, é conhecer e prosseguir em conhecer. Senhor, eu te peço uma coisa só.
Eu quero te conhecer, quero estar na tua presença, quero estar na sala do trono, na presença, no Santo dos Santos. E ali eu quero te conhecer, Senhor, e eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quanto mais isso acontece na minha e na tua vida, irmãos, mais nós estamos parecidos com Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos então. Senhor, nessa noite, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem se manifestado a cada um de nós. Se nós nos reunimos aqui nessa noite, porque isso é uma demonstração do teu poder, da tua glória, do teu amor sobre as nossas vidas. E que isso não fique apenas sobre nós, mas que muitos ao nosso redor possam enxergar isso. Senhor, nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Conhecer não somente os benefícios, as bênçãos, mas principalmente conhecer, ó Deus, uma nova vida na tua presença, uma vida que agrada ao teu coração, uma vida cheia do teu Espírito Santo, uma vida plena de boas obras, uma vida cheia do teu evangelho, uma vida cheia da tua palavra, uma vida cheia, ó Deus, de ações e reações que glorificam o teu nome. Porque quando te conhecemos, é porque verdadeiramente nós estamos abrindo mão de nós mesmos. Porque o Senhor fez isso por nós. E nós queremos caminhar nos teus caminhos, Jesus. Nos ajuda nessa noite, pelo entendimento da tua palavra. Queremos avançar nesse conhecimento das tuas verdades, que o teu Espírito Santo continue nos guiando a toda a tua verdade, para a glória do teu nome. Amém. Antes de nós lermos o contexto de Marcos, no capítulo 5, quero que os irmãos lessem comigo isso aqui. Todos conseguem enxergar? Vamos ler juntos? Conhecer a história de Jesus aumenta o seu conhecimento, mas conhecer o Jesus da história muda sua vida para sempre. Eu posso conhecer a história de Jesus. O meu coração, ao mesmo tempo que se enche de alegria, se enche também de um sentimento difícil até de explicar, porque no calendário nós estamos comemorando um feito histórico, estamos comemorando algo grandioso que o nosso Senhor fez, e o meu coração se enche de alegria, porque é necessário que todos nós lembremos quais são os feitos que o Senhor Jesus fez. Inclusive essa Páscoa, essa condição, essa passagem que nós comemoramos neste período do ano, ela se faz referência da libertação do povo lá no deserto. Jesus chama os discípulos, prepara lá, prepara. Nós precisamos comemorar, isso é um feito grandioso. Mas aí eu me deparo com um coelhinho. Aí meu coração fica esquisito, irmãos. Minha esposa até falou para mim: amor, você vai no mercado? Compra um ovo de Páscoa para as crianças. E olha, com todo prazer eu entrei assim, porque eu gosto muito de chocolate. Se alguém quiser me dar um ovo de Páscoa, será muito bem apreciado. Não tenho nada contra o ovo de Páscoa. Mas eu entrei naquela gôndola, naquela parte grande, e tinha ovo de Páscoa de tudo quanto é lado. E eu falei, eu vou comprar, não ovo de Páscoa, porque eu não vou ensinar para meus filhos, não vou pôr pezinho de coelho para meus filhos achar ovo de Páscoa. Eu tenho que pôr versículo bíblico para meus filhos achar Jesus na palavra. Eu não vou incentivar os meus filhos a ficarem procurando figuras que homens criaram para atrapalhar a visão do reino de Deus. E eu entrei lá e eu não sei, irmãos, mas eu posso dizer que acho que foi o Espírito Santo. Você vai comprar um ovo de Páscoa, você vai falar o que para o teu filho? Meu Deus, eu vou comprar um ovo de Páscoa. Filho,
né? Nessa época aqui nós compramos ovo de Páscoa, porque o comércio faz bastante, você vai pagar R$ 48,90 de chocolate. É isso que eu vou explicar para meu filho? E eu entrei ali e comecei a falar assim, tá bom, eu vim comprar, eu vim participar da Páscoa, cadê a Páscoa? Cadê a Páscoa? Aonde está, irmãos, a verdadeira Páscoa? E eu não comprei o ovo. Não consegui comprar. Fui lá e comprei um saquinho assim, cheio de ovinho pequenininho assim. Que eles não, né, para ficar mais claro assim. Olha, filho, o papai comprou chocolate para você. Comprei. Mas qual é o real sentido da nossa vida se nós conhecemos a Jesus Cristo? Se eu conheço a Jesus, que morreu lá na cruz, como que eu posso me confundir no meio de um mercado? Talvez como o próprio Jesus fez ali um instrumento, né, de cordas e saiu quebrando as bancas dos cambistas, porque ali na frente do templo, eles estavam confundindo a realidade da verdadeira adoração e sacrifício a Deus, vendendo animais, vendendo sacrifícios, e Jesus, a atitude de Jesus foi o quê? Virar a mesa. E me veio tudo isso na mente ali, eu falei, meu Deus, será que me falta o alzorraga aqui para eu virar todos esses ovos aqui? Não, Senhor, me ajuda, me tira disso aqui, me tira disso. Peguei o chocolate dos meus filhos e fui embora, para eu poder assumir a responsabilidade que cabe a mim e cabe a cada um de nós, pais, ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, porque quando forem velhos não se desviarão dele. Porque se nós ensinarmos qualquer outro caminho paralelo, ou misturado, os nossos filhos vão se confundir, e no dia de amanhã, o inimigo das nossas almas está esperando essa confusão para atacar. Então precisamos ser fiéis à palavra. Somos testemunhas de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, para sermos testemunhas dele. E se nós falarmos da verdadeira Páscoa de Jesus, aonde está o chocolate? Aonde, irmãos? Aonde? Aonde? Se eu conheço Jesus, que morreu por mim na cruz, ali não era momento de chocolate. E o meu coração se enche desse sentimento que eu não consigo explicar, por quê? Porque é uma época de nós glorificarmos a Deus. Os nossos corações realmente vermos, nós podemos olhar para as nossas atitudes também, ver se nós estamos avançando na vida cristã e não retrocedendo. Mas conhecer a história de Jesus aumenta o nosso conhecimento. Quantos e quantos cristãos, quantos, inúmeros, conhecem a história de Jesus, mas acabam se confundindo nesse mercado. Mas agora, quando eu conheço Jesus, que mudou a história da humanidade, e mudou a minha história, a minha vida muda. Por isso que eu falei, meus pensamentos mudam, a minha palavra muda, meu palavreado muda, as minhas ações e reações mudam, porque Jesus veio para mudar a minha história. Jesus não veio apenas para morrer pelos nossos pecados e falar, Daniel, agora vive a tua história. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e disse, Daniel, agora vive a vida que eu deixei para você. E a minha vida tem que estar junto com Jesus, a nossa vida tem que estar com Jesus. Mas vamos ler Marcos no capítulo 5. A partir do versículo 21, vamos nós acompanhando aqui, os irmãos não precisam ler juntos, pelas diferenças aí de traduções, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Marcos 5, 21, a partir do 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo,
e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Que fé que esse homem tem, Jairo, né? Um dos principais ali da sinagoga. Ele conhecendo Jesus, e Jairo estava ali, ele conhecia a história de Jesus, sabia muito bem quem era o Messias, o que estava escrito sobre ele. Ele conhecia Jesus, ele ouvia falar de Jesus. Então esse homem foi certeiro, como nós também somos. Nós conhecemos Jesus assim, nós sabemos aonde recorrer, nós sabemos a quem orar, nós sabemos diante de quem prostrar os nossos joelhos, nós sabemos. E Jairo então foi até Jesus e disse: a minha filhinha está à beira da morte, vem Jesus, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela viva. E Jesus fez o quê? Foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, mais uma mulher, mais uma situação que tem fé, que sabe aonde recorrer, que já tinha ouvido falar de Jesus. Essa mulher que há 12 anos, ela estava enferma com hemorragia e considerada imunda por toda a sociedade. Uma mulher que conhecia também quem era o Messias, o que o Messias viria fazer, o que o Messias estava fazendo. Ela sabia, já tinha ouvido falar de Jesus. Essas duas situações conheciam Jesus. Mas como que conheciam a Jesus? Conheciam a Jesus de ouvir falar dele. Conheciam a Jesus de ouvir falar dos feitos dele. Conheciam a Jesus porque eram tementes à palavra de Deus e sabia que o Messias seria enviado. E duas pessoas com muita fé. Porque somente quem tem fé, que crê, que vai ao encontro de Jesus. Então, tendo ouvido falar de Jesus, no versículo 27, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha, irmãos, que exemplo de fé. Essa mulher não queria muitas coisas. Ela só queria tocar nas vestes de Jesus. Ela não queria abraçar. E eu creio, muitas vezes fico lembrando, tentando imaginar a situação. A multidão era tal que ela veio por trás. Então ela deveria um tempo já estar seguindo ali. E ela foi se espremendo, até de repente tocar a ponta dos dedos no último pedacinho de roupa ali de Jesus, nas vestes de Jesus. E ela tinha essa fé. Olha, a mesma fé que moveu Jairo. Senhor, se o Senhor for impor as mãos, a minha filha será curada. No coração dessa mulher, olha, se eu for e ao menos tocar nele, nas suas vestes, ficarei curada. Ela já, na mente, na convicção dela, ela já tinha alcançado a cura. Jairo, na sua mente, na sua convicção e fé, ele já via a filha curada. Por quê? Porque eles já conheciam a Jesus. De ouvir falar, eles sabiam que Jesus era poderoso desse jeito. Jesus poderia fazer esses milagres, claro. Todo mundo ali conhecia Jesus. E nós também. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus sentiu que o poder saiu dele. Pergunto para os irmãos: o que fez o poder sair dele? Foi o toque da mulher?
Ou foi a fé que a mulher tinha que Jesus podia curar? Porque muitas pessoas ainda se confundem hoje. E nós vemos isso na questão da idolatria. De tocar em situações, de levar coisas, que se aquilo lá for colocado, ou se essa água for bebida, é depositado, né, a fé em coisas materiais. Mas na realidade ali, a cura, o poder de Deus não saiu por causa do material, do toque dela, saiu por causa da fé. A mesma fé que Jairo estava expondo ali diante de Jesus, se o Senhor apenas estender as mãos. Jairo não falou de curar, mas ele tinha convicção, se o Senhor estender as mãos. Então Jesus, ele imediatamente reconheceu e parou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver o que era isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher, ela estava caminhando a passos largos no conhecimento de quem era Jesus. Porque, irmãos, é inevitável. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero falar e dar testemunho daquilo que Jesus tem feito na minha vida. E essa mulher, nessa mesma condição, com essa consciência, ela estava trêmula, ela não sabia, ela sentiu no próprio corpo que recebeu a cura, o poder de Deus foi transferido a ela ali pela sua fé, e ela sentiu no próprio corpo a cura, e sem saber o que fazer e trêmula, se colocou diante do Senhor e disse para ele, prostrada, todas as coisas, toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fica livre, filha. Oh, como eu quero ouvir o meu Deus me chamando de filho todos os dias. Agora Jesus chamou quem de filha? Aquela multidão que o apertava? Ou ele objetivamente olhou para aquela mulher que tinha fé tal, que foi capaz de trazer cura para a vida dela, e ele identificando ali, essa aqui é diferente. Filha, vá em paz, e você seja livre desse mal. Jesus fechou a porta, falou assim: olha, você foi curado agora, e é para sempre. Você está livre deste mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, lá do Jairo. Jesus tinha saído para ir até a filha de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus sem dar atenção àquelas palavras que estavam ali, vindo de pessoas que não entendiam o propósito de Deus, o tempo de Deus, a forma de Deus agir, sem dar a atenção a essas palavras, disse a ele: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou na casa. Então quem foi até a situação? O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João e Jesus.
foram até a situação, foram enfrentar a situação. Quem vai com você enfrentar a situação? É todo mundo? Não. Quem vai enfrentar a situação lá dentro da tua casa, sabe quem que é? É você, tua esposa, teus filhos. Quem vai enfrentar a situação lá no teu trabalho, sabe quem que é? É você, tua esposa. Quem vai enfrentar a situação na igreja, sabe qual que é? Somos nós, os discípulos de Jesus. Não é generalizando tudo ou deixando alguém de fora, mas Jesus disse, sabe quem está envolvido nessa situação? É eu, você e esses aqui. O restante todo, por favor, dá licença. Esse assunto aqui é nosso. Esse assunto aqui é necessário que a família esteja envolvida. E ele chamou então os seus discípulos e entrou com o pai e com a mãe. 41, tomando-a pela mão, riram-se dele, tendo ele, porém, mandado, 40, sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. São duas situações distintas, mas elas estão interligadas, porque Jesus estava obedecendo a ordem do seu pai. Meu filho, vai até a terra, ensine esses homens como me adorar, como me servir, como se portar ali. E Jesus então, ele começa com um chamado, ele começa com uma solicitação, que aos nossos olhos, qual é mais importante? Alguém morrer ou alguém estar com hemorragia? Qual é o mais importante para nós? Talvez nessa caminhada, se eu for chamado, Daniel, tem alguém à beira da morte, e outra pessoa vier falar alguma coisa comigo, ora comigo aqui, por causa que eu estou com uma dor de cabeça. Não, peraí, isso é uma dor de cabeça, tem gente lá à beira da morte. Talvez agiria assim, mas Jesus, ele sabe que toda autoridade lhe foi dada, e assim ele era a autoridade do Pai aqui, ao mesmo tempo que ele se dispôs a ir até a filha de Jairo, uma mulher movida pela sua fé e pelo conhecimento dela a respeito de Jesus, ela se espremeu na multidão para tocar Jesus. E Jesus não pegou e repreendeu, não fez nada, só peraí, alguma coisa diferente aconteceu. De mim saiu o poder. Quem foi? Foi você. E me admira muito a atitude dessa mulher. Porque no meio daquela multidão, sabe quem que ela era? Desprezível. No meio daquela multidão, ela era totalmente impura. Se você quiser depois ir lá ver, Levíticos capítulo 15, versículo 25, a mulher era considerada impura durante todo o seu período menstrual. Todo o seu período. E antes ou depois, enquanto se permanecia o fluxo sanguíneo, ela era impura, ela não poderia ter contato com a sociedade. Ela era desprezível. E eu tenho que me fazer uma pergunta. O quanto eu conheço Jesus, vai responder para mim mesmo, o quanto eu vou enfrentar as situações para não ficar preso naquilo que me impede e não impede o agir de Deus. Porque se eu conheço Jesus como sendo a minha única fonte de salvação e cura, eu posso estar me sentindo desprezível, desprezado pela sociedade, desconsiderado por tudo e por todos, incapaz de ir até qualquer lugar pela minha situação, seja física, emocional, espiritual, não importa qual seja, mas eu conheço quem é Jesus. E vocês imaginam uma mulher dessa, com essa hemorragia, andando no meio da multidão? Como vocês acham que estava a roupa dela? Não tinha o que entancava. No meio da multidão, como que é que ela ia se portar? Qual a aparência dessa mulher? O que estava acontecendo com as suas vestes?
Qual era o tamanho da mancha de sangue, ou então até dos resíduos que estavam ficando pelo caminho enquanto ela caminhava? Quantas pessoas não menosprezaram, não tentaram tirá-la dali com nojo, até por causa da própria lei judaica, ela não poderia ser tocada, era imunda. Mas diz que ela se apertou para ir, então ela não estava preocupada com a sua situação. Sabe o que fez ela não se preocupar com a sua situação? A convicção e a fé dela de quem ela conhecia, quem a poderia livrar e curar. Então eu tenho que me perguntar, será que eu estou conhecendo Jesus? Será que eu já conheço Jesus como essa mulher? Ou alguma situação da minha vida logo me afasta dele? Parece que uma multidão de gente boa tem na minha frente, e até eu alcançar a bênção do Senhor, parece que tem um monte de gente melhor do que eu na minha frente. Será que a minha condição, o meu pecado, a minha transgressão, a minha imundície, é maior do que o amor dele por mim, que veio na terra, já se sacrificou quando abriu mão da sua glória diante do Pai para vir como homem? Ele já começou o sacrifício dele lá. Será que porventura é maior a minha condição? Não, irmãos, não é maior. Que essa seja a palavra na nossa mente nessa noite. Não é maior, nada é maior do que o amor de Deus pela tua e pela minha vida. Só que o Senhor, Ele olha para nós e Ele quer nos chamar de filhos. Só que o Senhor está esperando. Qual que é a tua atitude diante dessa situação que está te impedindo? Será que você está se movendo? Está indo ao encontro do Senhor, nem se for rastejando? Está abrindo mão de você mesmo? Está se colocando ali como não há outro caminho, eu preciso enfrentar essa situação? Eu estou deixando o orgulho de lado, eu estou deixando a soberba de lado, eu estou deixando a reputação de lado, eu estou deixando até mesmo uma perspectiva de futuro de lado, porque eu acho que essa mulher, ela entrou no meio dessa multidão com a perspectiva de ser morta lá dentro. Essa mulher estava correndo um risco de vida, ela estava infringindo a lei, ela não podia estar lá. Então ela enfrentou até perigo de morte, se nós fôssemos olhar. Mas ela enfrentou, porque eu posso dizer que essa mulher, ela realmente conheceu a Jesus, não só pelos feitos, não só por uma proximidade, mas ela conheceu Jesus como sendo a única fonte de vida. E eu quero conhecer esse Jesus cada vez mais dessa forma. Porque se nós tivermos esta visão do que é conhecer Jesus, irmãos, muitos impedimentos na nossa vida não terão mais domínio sobre nós. A vergonha não terá mais domínio sobre nós. A acusação de Satanás não terá mais domínio sobre nós. O erro que nós cometemos no passado não terá domínio sobre nós. A minha própria a condição hoje não vai se mostrar maior do que o amor de Deus. Mas a fé e a convicção de que Ele é o único Senhor e Salvador vai me levar além. Eu vou abrir mão disso. Se o Espírito Santo está te tocando em alguma situação da tua vida, é momento de você colocar diante de Deus e abrir mão disso. Não ouvir a respeito de Jesus, como Jesus é bom, Ele morreu na cruz, Ele tomou sobre si os seus pecados. Jesus, Ele te ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele deu o Filho dEle unigênito, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso é conhecimento de Jesus, e me traz um aumento do meu conhecimento tremendo. Mas eu quero transformar esse conhecimento na segunda parte. Eu quero conhecer o Jesus que mudou a história, para que a minha vida seja mudada também, como Ele mudou a história. Há quase 2000 anos, a história é a mesma, só Ele pôde fazer isso, ninguém mais, nem antes, nem durante, e não haverá outro capaz
de te aceitar. Ninguém é capaz de me aceitar como Jesus me aceita. Ninguém é capaz de te aceitar como Jesus te aceita. Ninguém vai perdoar os teus pecados como Jesus já perdoou. Não tem nenhuma atitude tua ou obra que você possa realizar com as suas mãos que venha agradar a Deus. Porque a única obra que agradou a Deus definitivamente foi a obra de Jesus na cruz. Só isso agradou a Deus. Não há nenhum sequer que possa agradar a Deus. Só Jesus. Então eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso amar esse Jesus. Eu preciso obedecer esse Jesus. A minha vida, a minha salvação depende disso, desse nível de conhecimento. A minha família depende disso, desse conhecer Jesus. Os meus filhos dependem disso. Filhos, os seus pais dependem disso na tua vida. De conhecer Jesus no individual, no particular. Chamando a cada um de nós, não importa a idade, não importa o tempo de conversão, não importa a situação. Deus quer chamar cada um de nós de filhos. Ele só pode chamar de filho aquele que tem a vida transformada pelo seu Filho Jesus. Então, queridos, quando nós vemos esse contexto de duas ações desse nosso Jesus, o fim sempre é proveitoso daquele que crê. O fim sempre é proveitoso daquele que tem coragem de reconhecer a sua situação, entregar aos pés da cruz, sejam os seus pecados, os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos. Toda a realização plena das nossas vidas está em Jesus Cristo, porque só Ele pode nos apresentar ao Pai. Só Ele. Só Jesus te ama. Sabe por quê? Nós vamos poder ouvir aquela frase: vinde benditos do meu Pai? Não vai ser por nenhuma obra que você praticou aqui nessa terra, mas vai ser pelo amor de Deus expresso através de Jesus, que alcançou a minha e a tua vida. E naquele dia nós vamos poder ouvir: vinde benditos do meu Pai. E eu vou poder ouvir junto com você do nosso Pai eterno, nesse Deus grandioso: eis aqui esse meu Filho amado em quem eu tenho todo o prazer, todo o prazer. Qual tem sido a nossa luta? Qual tem sido a nossa perspectiva de vida? É dar todo o prazer ao nosso Pai, que deu o Filho dele para morrer por nós? Ou às vezes nós estamos olhando para o nosso próprio prazer? Porque não há condição de dividir a glória de Deus. Mas Ele precisa olhar para mim. Eu preciso mudar. Eu preciso me santificar. Eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso tratar melhor a minha esposa. Eu preciso ensinar mais os meus filhos. Eu preciso me doar mais para a igreja. Eu preciso de vocês. Eu preciso ouvir de Deus. Esse é um filho amado. Você não quer isso para a tua vida também? Essa tem que ser a nossa preocupação. Esse contexto do mundo, voltando naquilo que eu comecei falando, às vezes nos preocupamos em satisfazer algumas vontades, até mesmo do próprio mercado, e deixamos de lado a vontade do Pai. Eu pergunto para você: qual é a vontade de Deus nessa Páscoa para a tua vida? Qual a vontade de Deus nesta Páscoa que nós paramos para comemorar na tua vida? É você dividir a glória dele com um coelhinho? É dar mais tempo e ênfase num abrir de ovos de Páscoa?
Ou é chamar a tua família e falar: você sabe por que nós estamos aqui, queridos? É porque Jesus morreu. Porque desde antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos para estarmos diante dele, santos e irrepreensíveis em amor. Qual é a razão do nosso viver como cristãos? Nós não podemos desviar o foco. Nós não podemos nos intimidar diante da situação. Como Jairo, ele não se importou da sua condição ali diante dos homens, mas ele foi até Jesus. Jesus, eu sou o principal da sinagoga, mas Jesus, impõe as mãos sobre a minha filha, eu preciso. Muitas vezes eu, como sacerdote da minha casa, eu preciso me humilhar. Jesus, eu não estou sabendo, impõe as tuas mãos de graça nessa situação, eu preciso. Como a mulher do fluxo de sangue, Jesus, ali está o homem, eu não quero saber quem está na minha frente. O Asaf até tem uma música que ele escreveu, eu acho muito lindo aquele trecho, que ele fala: a única coisa que ela ouvia era o bater do seu coração. No meio da multidão, no meio das adversidades, o que você está ouvindo? Quais são as vozes que você está ouvindo, que nós estamos ouvindo? É o Espírito Santo nos guiando, falando: é ali que está a salvação, é ali que está a cura, é ali que está a paz? Ou de repente estamos ouvindo: olha, investe aqui, porque agora aqui vai ser melhor, ali vai ser melhor. Não mexe nisso não, porque isso aí sempre foi assim. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Se nós ouvimos o Espírito Santo, essa voz nos leva ao autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Aquilo que ele precisa encontrar em nós, sabe o que é? É o que ele mesmo deu. A fé que vai me motivar a fazer, e a permanecer, e a avançar no reino de Deus, não é algo que eu vou encontrar em mim mesmo, irmãos. Mas é algo que Deus plantou em mim, e ele vai encontrar isso e vai usar essa fé para nos fazer avançar, buscando a sua presença. O quanto nós conhecemos de Jesus. Isso vai determinar o preço, o preço que nós vamos pagar para estar com Jesus. É muito importante nós não esquecermos disso. Eu não estou falando isso por causa da Páscoa, mas eu achei uma outra imagem que eu achei que talvez resuma todas as coisas. Conhecer Jesus é enxergar a vida de verdade, não uma ilusão que muitas vezes pode nos ser apresentada. Enxergar Jesus é nós vivermos a nossa vida natural de verdade, repartir o amor de Deus, estender a destra da comunhão, manifestarmos a graça, o perdão. Jesus, ele já fez a obra, e sabe o que ele disse para nós? Que nós faríamos milagres, prodígios e sinais maiores do que ele fez. E quando nós estamos caminhando pela nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, onde estão os leprosos? Onde estão os que estão com hemorragia? Onde estão aqueles que estão indo para o inferno? Aonde estão? Estão ao nosso redor. E Jesus disse: você e eu faremos sinais maiores do que ele fez. Amém? Você e eu. Você e eu, de chegar numa criança e dizer: levanta-te. Você e eu estarmos na presença de uma pessoa e orarmos por ela, e o fluxo de sangue ser curado. Você e eu proclamarmos o Evangelho, e as almas serem salvas para a glória do nome do Senhor, e nós podemos promover festa no céu. Essa é a vida de quem conhece Jesus. Eu já estava com essa palavra no meu coração quando Deus me deu, pela graça e misericórdia dEle, uma condição de ver isso na minha vida. E eu quero que você lembre agora, porque eu tenho certeza que Deus já te deu em algum momento,
ou vários momentos de você ver a manifestação da glória de Deus através da tua vida, alcançando alguém. Seja a tua família, seja um contato, seja proclamando o Evangelho. Se eu estou ligado à videira, eu dou fruto. Eu passei com a minha esposa numa loja de fast food, né? Ali perto do Dama, não vou ficar fazendo propaganda aqui. E entramos ali e falou, vamos sentar para comer aqui. Fazia um bom tempo que a gente não ia ali. E eu peguei fiz o pedido, paguei, conversando ali cordialmente com a moça, naturalmente. E aí ela colocou o lanche ali, e eu pedi 2 águas, aí eu falei, eu vou lá levar o lanche e volto aqui para pegar água, para não cair da bandeja. Levei o lanche, botei na mesa, voltei e peguei 2 águas. Sentei na mesa, dali a pouco vem a moça. Moço, você esqueceu um lanche. Eu olhei para minha bandeja assim, falei, mas alguma coisa. Peguei a nota de novo, falei, não. O lanche que ela me trouxe está na minha nota, mas ela pôs outro lanche aqui. Tem um a mais. Peguei a bandeja inteira, com água e tudo agora. Eu dei 2 viagens, peguei com água e tudo, levei para ela. Falei, moça, ela regalou o olho desse tamanho. Trouxe a bandeja inteira. Falei, moça, tem alguma coisa errada aqui, olha aqui na nota, ó. Esse. Moço, qual que é o problema? Falei, você pôs um a mais. Ela olhou assim, é verdade, moço, me desculpa. Nossa, ela olhou assim para mim, irmãos, eu assustei. Porque eu falei, meu Deus, nós precisamos brilhar mais. Tem muita gente boa aqui dentro que faz o que eu faço. Ela olhou assustada para mim e falei, moço, se fosse qualquer outro, não teria voltado. Falei, não, moça. Aí, é lógico, se eu conheço Jesus, ele me está dando a oportunidade de fazer o quê? Expressar Jesus. Pagando uma conta, aproveitando uma situação. Falei, não, moça, de forma alguma, eu não. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi de viver uma vida correta diante de Deus. Com 13 anos de idade eu tive convicção de que essa era a vida, a melhor vida que eu podia. E vou dizer para você, não tem vida melhor. Se você não conhece Jesus, que me faz ter esse tipo de atitude, então é bom que você conheça. Porque Ele é o único que nos traz paz e alegria. E vou te falar uma coisa, isso aqui, se você colocou errado, sabe uma coisa? Eu vou comer ele também. Cobra aqui de mim mais um lanche. Não, moço. Não, pode cobrar, moço. Pode cobrar. E quero deixar para vocês aqui essa palavra. Jesus. Sabe o que ele faz? Ele traz muitas vezes mais quando ele encontra os seus filhos obedecendo a sua palavra. Isso aqui, moça, que eu estou pagando a mais, você pode ficar tranquila. Deus vai me dar muitas vezes mais. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço meu Pai. E eu quero que você conheça também. Peguei minha bandeja e fui comer. Estou lá com a minha esposa comendo, me veio uma outra moça, com o olho cheio de lágrimas. Moço, que palavra linda você falou para nós ali. Eu olhei para ela e falei, o que, moça? Que lindo, moço, aquilo que você falou para nós. Meu Deus, isso ainda existe. Que dor, né, irmão? O mundo ainda achar que isso acabou, sendo que todos nós aqui temos o mesmo chamado. Isso ainda existe. Eu falei, claro que existe, moça. Deus é o mesmo, continua fazendo as mesmas coisas. E aquilo que eu falei lá, quero falar para você aqui. Se você ainda não conhece, conheça Jesus, porque Ele te ama de tal forma que Ele veio no mundo para morrer por você. Você conhece Jesus? Conheço, moço, conheço. Eu participo de tal igreja. Aleluia. Eu falei, glória a Deus, não deixa não. Melhor coisa que você tem para fazer na tua vida.
Não abandone a Cristo, porque Ele jamais vai te abandonar. Não abandone por nada nesse mundo. E eu quero dizer isso para os irmãos: não abandone as verdades, a palavra, por nenhum favorecimento desse mundo. Não abandone a verdade do sacrifício de Cristo por nenhum benefício nesse mundo. Não abandone essa paternidade que Deus tem por você e por mim, por nada nesse mundo, por ninguém nesse mundo. Porque ninguém vai te amar como Jesus te amou e te ama até hoje. Essa é a razão da nossa vida. Que todos nós viemos a conhecer e prosseguir em conhecer esse Jesus. Ninguém é maior, ninguém é menor aqui, mas todos nós temos essa incumbência diante de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer. Não desista, não pare, não desanime, não vá devagar, vá a passos largos, para conhecer mais os benefícios e a salvação, o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero encerrar a ministração dessa palavra com aquele cântico, para que todos nós possamos louvar ao Senhor com este cântico, e que seja como uma oração. Podemos ficar de pé, queridos? Se o Espírito Santo for te mostrando situações, deixa que o amor de Deus vá te levando a uma profundidade maior ainda do conhecimento dessa graça, desse amor, dessa fidelidade. Quando nós conhecemos mais a Jesus, nós perdoamos mais, nós servimos mais, nós obedecemos mais, nós cremos mais, nós temos mais fé. E essa música eu sei que todos os irmãos conhecem, mas que você aí no teu lugar, seja como uma oração ao Senhor. Porque eu trago para mim essa mesma condição. Eu conhecia o Senhor de um jeito, e hoje eu estou conhecendo Ele de uma forma diferente. E eu tenho certeza que amanhã eu estou conhecendo Ele mais, e depois de amanhã mais, e mais, até o dia que Ele volte. Eu quero conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Que nessa noite você receba do Senhor o perdão, o ânimo, a cura, seja no físico, seja na alma. Que você seja cada vez mais livre para servir ao Senhor. Que a palavra de Deus não seja apenas alguns momentos na tua vida ali onde você consegue abrir, mas você tem a sede de ler. Eu, para ler esses dois contextos, eu tinha que muitas vezes voltar, porque vai lá ler Marcos inteiro, irmãos. É uma coisa que é cativante, você não consegue parar de ler. É Jesus fazendo mais e mais, e eu quero mais desse Jesus, porque Ele fez lá, Ele continua trabalhando até hoje, e vai fazer na minha vida, vai fazer na tua. Deixa Ele expressar todo o amor dEle sobre a tua vida. Não deixa nenhum impedimento te impedir de receber e de ver a plenitude desse amor. Porque é enxergar a vida de verdade quando nós realmente conhecemos Jesus. Aleluia.